Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos iniciando a resenha do cooperativismo e agronegócio, uma produção da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina. Veja os destaques do programa de hoje. EPAGRE realiza pesquisa sobre a emissão de gases de efeito estufa na agropecuária catarinense. Vamos saber os detalhes dos eventos que marcaram a Agro Brasília Digital, que teve bons resultados. Em Santa Catarina, as tradições e os costumes dos italianos são mantidos em muitas cidades. Programa Cooperativismo em Notícia avalia os prejuízos da estiagem que durou 11 meses. Falta de chuva que vem se colocando para nós desde junho de 2019. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. E começamos o programa de hoje falando sobre o quadro Repórter em Campo do programa Dia de Campo na TV, onde vamos mostrar um estudo de pesquisadores da EPAGRE, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, sobre o aumento da emissão de gases do efeito estufa na agropecuária, como a principal causa do aquecimento global. Embora o efeito estufa seja um fenômeno natural e essencial à manutenção da vida na Terra, a intensificação dele, causada pela poluição atmosférica, gera o aquecimento global, um problema ambiental que já mostra suas consequências no mundo inteiro. Preocupados em diminuir a emissão desses gases, os pesquisadores da Estação Experimental da EPAGRE de Lages estão iniciando um trabalho que visa quantificar a emissão dos gases de efeito estufa nos sistemas produtivos agropecuários de Santa Catarina. Tanto o óxido nitroso, como o metano, como o gás carbônico são processos naturais que ocorrem na produção agropecuária. Entretanto, cada vez mais a gente vê nos jornais, nas revistas, notícias reportando aquecimento global, mudanças climáticas, e isso tem um impacto direto nos sistemas produtivos. É patente a gente vê no nosso dia a dia a má distribuição de chuvas, eventos extremos como granizo, como longos períodos de estiagem que não são mais usuais, são uma constante no nosso dia a dia, e isso é uma consequência do aquecimento global. Então essa é uma preocupação mundial e felizmente nós começamos a voltar os olhos para isso, para que possamos saber qual é o impacto que a produção de leite, a produção de carne, a produção de ovinos traz para esse contexto global. É que a pecuária também está nos jornais todo dia e se vê como uma vilã do aquecimento global, né? Que os animais, quando produzem metano no seu processo fisiológico de digestão da forragem. Mas são inúmeros trabalhos que mostram que, com boas práticas de produção, com manejo adequado do pasto, a pecuária não é uma vilã, e sim uma mitigadora de gases de efeito estufa, porque se eu manejar bem a forragem, com as boas práticas de produção que já são recomendadas pela EPAGRE a partir dos trabalhos que são mostrados, né, de não revolver o solo, de usar pastagens perenes, plantio direto, uma altura ideal de entrada e saída para não rapar o pasto. Isso faz com que as plantas tenham um ótimo potencial de crescimento, os animais tenham uma dieta de qualidade e isso emite menos metano e a parte vegetal volta para o sistema sequestrando carbono, tanto na parte aérea como na parte do solo. A EPAGRE tem um programa em pastagens muito voltado em uso de pastagens perenes. A pastagem perene é interessante porque a partir do momento que você implantou ela vai ser utilizada por vários anos apenas com manejo adequado, fertilização, manejo do gado, altura ideal de utilização. Se a gente usar esses preceitos de manejo adequado do pastejo, a gente vai conseguir com que esse pasto fique por muitos anos lá na propriedade sem necessidade de reintrodução de novas sementes ou novas mudas. E aí também fazem com que o solo esteja sempre coberto, tenha um crescimento contínuo que vai fazer com que fixe carbono lá no solo. Esse estudo, juntamente com outros trabalhos também já realizados pela UDESC, que são parceiros nossos nesse trabalho, eles vão ajudar a gente a calcular o quanto a gente precisa implementar de práticas adequadas de manejo. Claro que o ideal seria em 100% das nossas propriedades, mas o quanto que é o mínimo para que a gente tenha um balanço neutro, no mínimo de gases de efeito estufa. Neutro quer dizer o quê? Que o que eu estou emitindo, eu também estou captando. Se a gente puder ter um balanço positivo,
e deixar estocado esse carbono lá no solo, é melhor. Então, dados preliminares de cálculos que a gente tem aqui na Epagre, com os colegas, é que se a gente aplicar essas estratégias de manejo adequado em 40% das propriedades de pecuária de corte de Santa Catarina, a gente já conseguiria mitigar todas as emissões do rebanho bovino de corte. Cabe destacar que esse trabalho será conduzido em parceria com a ODESC, CAV, com a Embrapa Pecuária Sul e com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, associado nesse protocolo que envolve em torno de 16 colaboradores dessas instituições. A gente vai começar avaliando os gases do solo, que é principalmente CO2 e óxido nitroso, e no segundo momento a gente vai também avaliar a emissão de metano dos animais. Aqui na avaliação do solo planta, a gente utiliza câmaras fechadas que a gente vai utilizar para coletar os gases que vão ser emitidos. E aí a gente vai lá no campo, então tem bases instaladas nas unidades experimentais, faz a coleta desses gases em seringas. E aí passa por um recipiente adequado, onde pode permanecer de 2 a 3 meses. A partir disso, a gente manda essa amostra com os gases contidos ali no recipiente para uma análise de cromatografia gasosa, para então verificar o quanto que realmente tem de cada gás dentro do recipiente. Encerrou no dia 10 de julho a Agro Brasília Digital com ótimos resultados. Foram 5 dias de muitas informações e negócios. O Auditório Buriti, que na feira presencial acolhe o público para assistir grandes palestras, acomodou este ano toda a estrutura necessária para a realização e transmissão dos eventos que marcaram a Agro Brasília Digital. E o programa de TV Tribuna Rural foi até o local para mostrar os destaques deste ano. Veja. Com uma grade recheada de lives e palestras promovidas pelos organizadores e parceiros da AgroBrasília Digital, o evento virtual atraiu visitantes pela riqueza dos conteúdos. O primeiro dia contou com a participação de Alexandre Garcia, que abriu a programação. Segundo a ministra Tereza Cristina, ela lembra que de cada 4 pratos de comida no planeta Terra, 1 tem produto brasileiro. Durante os 5 dias de evento, foram abordados temas como trigo, a vez do cerrado, regularização fundiária, o agro no DF e entorno, entre outros assuntos ligados ao agro e de interesse dos produtores rurais e de profissionais que atuam no setor. É muito importante falar que essa boa coisa que é a nossa agricultura, que ela não tenha problemas, ela tem problema. E o seu principal problema, desde o início da criação de Brasília, sem solução, é a questão da regularização fundiária. A área rural de Brasília vem sendo ocupada por produtores que vem fazendo um excelente trabalho e, no entanto, não tem ainda suas áreas regularizadas, não tem seus títulos de propriedade. Durante aqui a nossa live na AgroBrasília, nós pudemos tratar do PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da Conab. Esse ano, a Conab já colocou mais de 4,5 milhões de reais, serão beneficiados mais de 600 agricultores, serão mais de 50 projetos em uma quantidade enorme de alimentos adquiridos que serão doados a instituições socioassistenciais. Também falamos aqui sobre sucessão familiar, sobre a parte de agregação de valor nos produtos agrícolas. Os desafios do cooperativismo agropecuário no atual cenário econômico também foi uma das temáticas discutidas durante a AgroBrasília Digital. Discutimos um pouquinho e falamos um pouco sobre os desafios do cooperativismo agropecuário nesse cenário econômico atual, político-econômico, né, como as organizações, as instituições governamentais, as instituições parceiras estão atuando em prol desse cooperativismo, do agronegócio, para que continue nessa crescente, o agronegócio continue levando desenvolvimento e crescimento para o nosso país. Veja os assuntos que vamos ter depois do intervalo. Em Santa Catarina, as tradições e os costumes dos italianos são mantidos em muitas cidades. Programa Cooperativismo em Notícia avalia os prejuízos da estiagem que durou 11 meses. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi e Fertilizantes Fecoagro.
Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso. Instalamos uma indústria de fertilizantes com tecnologias avançadas que aumentam a produtividade das culturas. Estruturamos uma central de negócios onde as compras conjuntas dão ganho de escala. Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio no rádio, na TV e na internet. FECOAGRO, há 45 anos, unindo, inovando, divulgando e integrando o cooperativismo agropecuário de Santa Catarina. A lida no campo não é como a lida na cidade. O barulho do despertador é diferente, a tradição, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob e pronto. Sicoob, o parceiro do produtor rural. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a FECOAGRO tem o Cooperpasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooperpasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooperpasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooperpasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooperpasto está à venda nas cooperativas da FECOAGRO. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooperpasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da FECOAGRO e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. Com a chegada do plantio da safra de verão, a Secretaria de Estado da Agricultura mais uma vez está presente para apoiar o agricultor através do programa Terra Boa. É o governo do estado e as cooperativas juntos auxiliando na melhoria tecnológica e no aumento da produtividade no campo. Calcário, semente de milho, kit de insumos para forrageira, solo saudável e apicultura são produtos subsidiados pelo governo em parceria com as cooperativas. Procure um técnico da Ipagre ou da cooperativa e retire sua autorização. FECOAGRO e Secretaria da Agricultura, juntas em defesa da produtividade em Santa Catarina. A colonização italiana no sul do Brasil foi expressiva, principalmente na segunda metade do século XIX. As tradições e os costumes trazidos pelos imigrantes são mantidos até hoje em muitas cidades de Santa Catarina. No jeito de falar, no preparo da comida, nas cantorias e na união das famílias estão os traços da cultura italiana. Vamos acompanhar agora a reportagem do programa SC Agricultura. O fogão a lenha mantém a cozinha aquecida. As panelas deixam o ambiente aconchegante e liberam um aroma de comida gostosa. Quando tiramos a polenta?
E uma dessas receitas tradicionais precisa de tempo e força para mexer sempre, sem parar. É o caso da polenta, um prato típico da culinária italiana, incorporado na gastronomia do sul do Brasil. Os moinhos de pedra fazem parte da história da colonização de Santa Catarina. Em quase toda a comunidade rural havia pelo menos um moinho para a produção da farinha de milho. Com ela, os agricultores faziam a tradicional polenta, um dos principais alimentos da cultura italiana aqui na região sul do Brasil. Neste encontro, a polenta foi cuidadosamente preparada com farinha da melhor qualidade. Ela veio do Moinho Colonial Pedra Viva, um empreendimento da família Somariva, do interior de Ipumirim. No começo mesmo, nós não tinha tudo que nós temos agora, né? Para secar o milho, nós secava ao sol. Nós tinha que ensacar de noite, de manhã, daí punha de volta na lona, tudo. Paletear nas costas, porque não tinha secador, não tinha elevador, não tinha nada, né? Daí nós vinha, era sofrido. E vocês produzem quanta farinha de milho por mês? Já tem esse cálculo? Está em torno de 3.600 quilos por mês. Vende bastante. Vende. Nós, a maioria dos mercados da região, nós temos farinha da nossa moinha. A gente pretende ao menos dobrar a produção, né? Que a gente está adquirindo outra pedra e viabilizar realmente o projeto. A família Somariva é uma das associadas à Coopermirim, Cooperativa de Agricultores Familiares de Ipumirim. Com organização e trabalho coletivo, elas conseguiram mais apoio institucional, fortaleceram os negócios e abriram portas de mercado na região. A história da família aqui, ela remonta lá a 2008, 2009, são 12, 13 anos já que a família vem trabalhando com essa atividade aqui. E o SC Rural, a EPAGRE, ela entra nesse projeto a partir do ano de 2011. E com os recursos oriundos do programa, a família pôde modernizar um pouco a unidade para a gente poder humanizar um pouco mais o trabalho também da família, reduzindo o esforço, né, para que se produzisse a farinha. Em relação à produção da matéria-prima, o milho, a própria família produz? A família ela produz cerca de 20 a 25% da matéria-prima que ela necessita aqui na unidade. O Cláudio e a Elisete, eles contam com alguns vizinhos como parceiros, então ele tem 3, 4 pessoas que são produtores fixos dele, que produzem só para o moinho dele, e ainda ele faz algumas compras esporádicas de outros produtores. E hoje em dia a gente vê um resgate mesmo dessa questão alimentar, porque foi se deixando muito de lado, né? Consumindo muito os industrializados. Então hoje nós temos o retorno dessa cultura, dessa questão alimentar muito forte, da questão de hábitos saudáveis, e o fubá, no caso que vira uma polenta depois, é um prato, além de típico, muito saudável, né? E aí o que ajuda muito no empreendimento que eles têm, justamente por essa questão, além da cultura alimentar, né? E terminamos o programa de hoje mostrando que 2 ameaças pairavam sobre o agronegócio catarinense no início do mês de maio deste ano. Primeiro, o novo coronavírus que mudou a realidade do campo. E segundo, a estiagem, que secou o pouco de esperança que ainda havia. De qualquer modo, as ações de governo e a proteção do setor foram dando luz a esse momento crítico. Vamos ver a reportagem do programa Cooperativismo em Notícia, que acompanhou de perto a situação. Responsável por 30% do produto interno bruto catarinense e por 70% de todas as exportações do estado, o agronegócio também enfrenta seus dilemas. Não bastasse o coronavírus, outra ameaça silenciosa acertou em cheio a cadeia produtiva:
a estiagem. Imagine você 11 meses com chuvas abaixo da média. Pensou? Agora, multiplique os efeitos desse descontrole. A soma só poderia ser desastrosa. Levantamento feito pela Secretaria da Agricultura mostra que 173 municípios já tiveram que utilizar caminhões para abastecer com água as propriedades rurais. São mais de 3.600 famílias impactadas. E esse número pode ser ainda muito maior, já que vários municípios do estado não apresentaram seus relatórios. Mas uma coisa é certa, todas as cadeias foram impactadas. Uma mais, outras menos. Seja na área de proteína animal ou de grãos, Santa Catarina colhe preocupação. O que temos colocado hoje no cenário atual da estiagem não começou ontem, não começou semana passada, é um processo de falta de chuva que vem se colocando para nós desde junho de 2019, né? E nesse cenário nós temos um déficit acumulado aí de mais de 600 milímetros, né? De maneira geral, regiões com mais, regiões com menos, mas enfim, isso que é o que a meteorologia do CIRAM, da EPAGRE nos mostra nas diversas regiões. Então nós temos um fato que começou já lá no ano passado, e essa situação ela atinge vários setores do agronegócio. O efeito da estiagem está sendo sentido em todas as cadeias. Seja no setor de proteína animal ou vegetal, o que se tem nesse momento é uma perda de receita que chega a R$500 bilhão. Considerando algumas culturas, né, milho, soja, feijão, maçã, algumas olerícolas, batata, frutas como maracujá e banana, a estimativa que o estudo aponta até o dia 10, esse estudo foi feito e os dados são tabulados até o dia 10 de maio, né? Então, nós temos uma estimativa de redução de perdas aqui para o Estado na ordem de 436 milhões de todas essas culturas que eu ponderei. E os meteorologistas seguem alertando para chuvas abaixo da média também no segundo semestre. Isso vai afetar as forrageiras, que são a base de sustentação alimentar da cadeia do leite, por exemplo. Hoje, quase 1.500 propriedades foram atingidas pela estiagem, quase todas na região do Grande Oeste. O leite ele sofre uma ação, por exemplo, da seca imediata com relação à água e principalmente nessa época com a troca de pastagem de verão para pastagem de inverno. Então, sem ter condição desse pasto vir, o leite acaba sofrendo, sem dúvida nenhuma, uma ação forte da seca. Mas o efeito em si, ele começa a aparecer logo aí na frente, Domar, porque o produtor, acaba gastando o que tem de estoque, de feno, de silagem, suplementa com ração, e ele consegue levar um determinado tempo. Mas com o agravante da segunda safra agora, ter dificuldade de formação de silagem, quer dizer, o volume menor, prejudicado pela seca, a nossa preocupação com o leite é aí na frente. Quando nós tivermos já quase que esgotada a silagem, e daí cai, sem dúvida nenhuma, a produção. Marcos Ordan entende que o pior ainda está por vir. É que o alimento e a água que fazem a cadeia do leite se movimentar podem ficar ainda mais escassos. E pegou em cheio essa época de troca de pasto, né? Então, o que é natural, que seria a pastagem para os animais, está muito prejudicado. E a água, que é também usada bastante no leite, né? Ela acaba também causando dificuldade em algumas propriedades. Mas a época em que a seca atingiu o produtor é que é uma época muito sensível para o produtor de leite. A troca de pasto, ela é a base para que ele tenha um melhor resultado ou um menor custo. Não bastasse isso, a segunda ameaça bateu em cheio as portas das agroindústrias. O coronavírus. Inclusive, uma delas foi fechada pelo governo federal até que se cumpra o período de desinfecção. Isso aconteceu na cidade de Ipumirim.
Preocupados com o futuro que se avizinha, os deputados da Comissão da Agricultura da Assembleia fizeram uma videoconferência para debater com o setor as medidas de proteção à cadeia. Nós acordamos que a vigilância sanitária vai ouvir, né, as agroindústrias, os médicos, os epidemiologistas das agroindústrias com os da vigilância sanitária para trabalhar em conjunto um protocolo uniforme para todas as agroindústrias de Santa Catarina. Acordamos também na reunião de ontem de que a Secretaria da Saúde não irá emitir nenhuma nova portaria nos últimos dias, que é a grande preocupação do setor, né, sem antes ouvir o setor. Os deputados entendem que as ações isoladas das agroindústrias não bastam. As pessoas precisam ter consciência da gravidade da doença e devem se cuidar para que possam proteger a todos. Tem cidades que não têm nenhum frigorífico e tem um número de pessoas contaminadas muito maior. E que o frigorífico vem cuidando, né, tem obedecido a protocolos, cuidados, normas do Ministério da Saúde, certo? Então não dá para chegar e aonde tiver um frigorífico, ele é o único responsável por isso. Deu para perceber de que o Estado também tem boa vontade com relação a isso, mas a gente precisa ter leis precisas nesse momento, para evitar, né, que qualquer uma outra instituição possa entrar no frigorífico e paralisar essa atividade. Seria, na verdade, um grande caos se isso acontecer nessa cadeia produtiva, tanto para a economia, quanto para o pequeno agricultor que está lá produzindo na ponta, quanto para os contratos internacionais, e também isso pode ameaçar, Omar, inclusive os nossos certificados, né, sanitários que nós temos a nível, que nos credenciam a nível mundial. A verdade é que não há um futuro sem escolhas. Por isso, seja um disseminador de boas práticas. Afinal, o seu bom exemplo pode contagiar a todos. Felizmente, a chuva veio para amenizar pelo menos a falta de água para o consumo. Para recuperar os prejuízos, tem que esperar os pastos crescerem e a próxima safra sem falta de chuva. Muito obrigado pela sua audiência de hoje. Continue com a gente, porque você já sabe, juntos somos mais fortes ainda. Até amanhã.